Muito bem, após caminharmos para a maturidade nessa exposição da primeira carta aos Coríntios, nós, conselho espiritual, a gente pensou e decidiu expor a vida de José. Então esse calorzinho foi encomendado, tá bom? Para vocês já se sentirem no ambiente de deserto lá do Egito e tudo mais. Então fiquem tranquilos que é tudo encomendado, tudo planejado por nosso bom Deus, certo? E é esse tema que vai falar aos nossos corações durante alguns domingos, uns bons domingos. Nossa intenção é expor esse trecho de Gênesis, tá? Não vai ser todo o livro de Gênesis, é só esse trecho aí, do 37 até o final, até o capítulo de número 50. Hoje é a nossa introdução. O título dessa nova série, E Agora José, tem esse protagonista, o personagem bíblico José, o filho de Jacó, que é aquele que depois, mais tarde, foi mudado o nome para Israel. Essa expressão, se não é tão familiar para você, ela foi tirada de um dos maiores poemas do nosso Brasil, o poema intitulado José, escrito pelo mineiro Carlos Drummond de Andrade. Olha ele ali no Rio de Janeiro, tomando um solzinho. Não, essa é a estátua que fica em Copacabana dele, gente. Essa estátua ali que fizeram ao nosso grande escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Se você for ali ao Rio, você pode encontrar às vezes com óculos, sem óculos, porque o vandalismo no nosso país com as estátuas é uma coisa, é uma brincadeira. E essa expressão chegou a ser muito usada na cultura popular brasileira em diversas situações onde a gente não sabia o que fazer. Tinha aquela situação na tua frente e era usada essa expressão: e agora, José? E agora? O que eu vou fazer? Diante de uma decisão, diante de uma situação difícil. A mestre de estudos literários Carolina Marcelo, ela fala isso aqui desse grande poema. O poema José ilustra o sentimento de solidão, o sentimento de abandono, a falta de esperança, a falta, essa sensação de que a vida está perdida, de que algo está perdido na vida, sem saber para que caminho eu vou. Você já se sentiu assim? Será que muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos parentes, muitos dos nossos irmãos estão se sentindo assim, nesse momento, nesses dias? Essa era a intenção de Carlos Drummond de Andrade quando escreve esse grande poema E Agora, José. Mas o que me chama a atenção quando nós olhamos para a palavra, quando nós vamos à Bíblia, como Deus faz esse uso constante de personagens bíblicos. E Ele faz esse uso dos personagens principalmente para três coisas: para nos ensinar, para nos encorajar, mas muitas vezes também para nos advertir. Quem pode esquecer, por exemplo, as histórias contadas pela vida do rei Davi, pela rainha Esther, as histórias de Moisés, Jonas e o seu desafio de ir pregar numa grande cidade contra a sua vontade, as histórias de Pedro, de Paulo, os naufrágios, personagens. Como histórias contadas, reveladas, elas têm esse poder
biografias, queridos, elas têm essa grande facilidade de nos envolver. E Deus entende isso, Deus que nos criou, Ele sabe disso. E quando nós olhamos para biografias que são inspiradas por Deus, nós temos que entender que ali Deus está retratando a realidade de José, mas pode ser muitas vezes a minha ou a sua realidade, passando por aquele período na vida. Esse manual de treinamento do nosso Deus, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, está cheio de vidas, de personagens que nos inspiram, que nos instruem, que nos alimentam a continuar. Romanos capítulo 15, versículo 4, ele fala o seguinte: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Talvez uma das palavras mais comentadas, mais faladas nos nossos dias, a falta de esperança, ou aqueles que estão atravessando esse momento com muita esperança. Quando Paulo faz essa referência ao passado, ela abrange todas essas histórias contidas no Antigo Testamento. Por isso que nosso material, o que nós temos em mãos, é riquíssimo, queridos. E existem duas razões básicas para que eu e você não olhemos somente para o Novo Testamento. Não, essa porção aqui é para a igreja e só essa parte aqui eu vou me dedicar. Mas nós olhemos com muito carinho, com muito desejo de aprender para o Antigo Testamento. Duas razões básicas. A primeira, que o Antigo Testamento, aquelas lições, aquelas vidas, aquelas biografias, servem para nos instruir hoje. Mas a segunda razão básica para a gente olhar para o Antigo Testamento, se debruçar mais no Antigo Testamento, é sobre a nossa esperança do futuro. Se você, como eu, muitas vezes lendo o Antigo Testamento, vai pensar: como é que esse cara, como é que essa mulher passou por tudo isso e não negou a Deus? Coisas impressionantes, coisas que hoje talvez você desconheça da vida de José. Você vai ver, nós vamos ver alguns detalhes da sua casa, da sua formação, daquilo que ele trazia de dentro ali, seu pai, sua mãe, seus irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6 fala o seguinte: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Essas coisas que estão falando se referem aos outros capítulos, aos outros versículos desse capítulo 10, que estava apontando para tantas coisas que o povo de Israel fez, que eles suportaram, que eles experimentaram. E aí no versículo 11 vem e diz o seguinte: essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. As verdades contidas no Antigo Testamento têm total e completa aplicação hoje. Não é historinha para boi dormir, não é para a gente pegar e falar: essa parte aqui da minha Bíblia eu nem sei porque tem, mas serve para nos instruir, serve para nos ajudar a viver no dia a dia de 2020. Esse é o motivo. Vamos lá então no texto que nós lemos no início, Salmo 105, do versículo 17 até o versículo 22, onde
o salmista nos apresenta o resumo da vida de José. Aquilo que nós veremos do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, em poucos versículos, o salmista nos traz aqui. Salmo de número 105, do versículo 17 até o versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus: mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes, e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse, e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, após a leitura da tua santa palavra, Senhor, pedimos pelo ministério de iluminação do Espírito Santo que atua, que habita em cada um dos cristãos, que venha e fale conosco por meio da tua palavra. Senhor, que fale conosco por meio dessa nova série de mensagens sobre a vida de José, que realmente sirva de ensino às nossas vidas a partir de hoje. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Me deparei com uma grande frase sobre histórias, sobre dramas, sobre romances. A frase é o seguinte: a vida de cada homem contém material suficiente para um grande romance. Basicamente, a McCartney está falando o seguinte: a sua vida, do jeito que você está vivendo, a minha vida, a vida de qualquer pessoa sobre a terra, ela em si contém um material para virar uma grande biografia. Mas, queridos, talvez nenhuma outra história na Bíblia, na palavra de Deus, tenha tanto material, que se pareça tanto com esse drama, com esse romance, com umas cenas de suspense. E agora, José, com a vida de José, esse romance, esse drama muito bem escrito, com detalhes tão vívidos, inspiram até algumas novelas no nosso país, na verdade. Um jovem carismático, até certo ponto arrogante também, um homem que na sua meia-idade tem um caráter piedoso, um caráter amoroso, e nós estamos falando da mesma pessoa. Como passa de um jovem carismático e arrogante para um senhor de meia-idade, piedoso, devotado? Como acontece essa transformação? Não perca, nos próximos domingos, no mesmo horário, nós vamos ver, vamos passar. E você sabe que todas essas questões que são muito bem feitas para filmes, para novelas, para séries e tantos mais, muitas vezes a palavra de Deus tem tudo isso e muito mais, queridos. Nós vamos ver. Olha quantas coisas nós vamos ver na série de José: amor e ódio, ambição, glória, inveja, fúria, lágrimas de alegria, lágrimas de sofrimento. É tudo isso, pastor? E muito mais. Nosso Deus, Ele registrou. Tem aquele momento onde as vestes são rasgadas, onde há angústia, uma saga emocionante, engano, deslealdade,
perdão, traição. Parece chamado de filme, né? É a palavra de Deus, queridos, mostrando como o ser humano é, como o ser humano pode e consegue agir muitas vezes longe à revelia do nosso Deus, como em meio a este mundo continuar firme, continuar fiel ao nosso Deus. Como é difícil. Mas antes da gente conhecer e ir para os detalhes, queria por 3 fases dessa série, 3 fases da vida de José, para a gente ver algumas informações interessantes. A primeira delas é do seu nascimento até os 17 anos, e eu acho que não tem símbolo melhor do que essa túnica linda que ele ganha do seu pai, que ele ganha ali para ser o diferente de todos os irmãos. Essa túnica. Durante esse período, a família de José se muda diversas vezes de cidade, e muitas vezes para muito longe da família da sua mãe. Eles não conseguem ficar muito tempo, se instalar permanentemente no lugar. Eles ficavam indo de um lado para o outro. Nós temos talvez um antagonismo, 2 pessoas que tentam fazer o papel principal nessa época, mas não conseguem. Uma discussão, sentimentos de inveja, de ódio, talvez entre as esposas ali do pai de José, ou a sua mãe e a outra esposa. Lembrem dessa parte como a túnica. A segunda parte, dos seus 17 anos até os seus 30 anos de idade. O símbolo são as correntes, como nós lemos aí no versículo 17, 18, que ele foi vendido como escravo. E o versículo 18 talvez traz detalhes que a gente não encontra em nenhum outro lugar da palavra de Deus, que machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Queridos, esses detalhes nós não vemos em nenhum outro lugar da palavra de Deus. Então esse segundo momento da vida de José é esse momento das correntes. É esse momento quando José sai da sua idade de adolescente e ele caminha para sua maturidade física e mental até a idade adulta. Mas, como toda boa drama, são nesses anos que a sua vida parece que sai totalmente do controle. Ele é vendido, ele é comprado no Egito, parece que estava indo bem, é acusado injustamente, é preso novamente, volta para as correntes. Dos 17 aos 30 anos, José passa por tudo isso, queridos. Porém, nós temos o terceiro e último período, que é dos 30 anos até a sua morte. E o melhor símbolo aí, eu acho que seria esse toucado Nemés, que é o símbolo dos faraós. Talvez essas figuras a gente reconheça mais pela descoberta da tumba do rei, meio recente, mas a gente sabe que em 5.000 anos de reinado dos egípcios, foi se formando esse ideário. Porém, este símbolo aqui, essa touca, que só o faraó, aquele que era da casa superior, usava, nos faz lembrar que acima de José só tinha um homem no Egito, o próprio faraó. Ele se tornou o número 2.
Tentei buscar de qualquer lado, mas a arqueologia não tem uma certeza se existia algum tipo de tocado especial para o vizir, como era o nome desse segunda pessoa do reino, mas não tinha. Então a melhor figurinha que eu achei foi essa daí, do próprio faraó comandando o Egito. São anos de prosperidade, são anos de bênção do Senhor, são anos onde José, depois de tanto tempo, teve a chance de acertar a sua vida, de se encontrar novamente com seus irmãos, de dar o troco, mas ele não faz. Ele os perdoa, os beija, os ama, os envia, os dá comida, ele os protege. Aquele fim que ninguém está esperando. Sabe aquele filme que você acha que está caminhando para um lugar e no final vem uma reviravolta e você fala: não pode ser esse final, não combina com esse filme. Muitas vezes é a história de José, porque aqueles irmãos que o venderam como escravo agora são abençoados por esse irmão, são amados, são protegidos por esse irmão. 3 antecedentes que nós precisamos saber sobre José, talvez você não conheça, mas para a gente entender muito melhor a situação que ele vivia. A primeira delas era Jacó, e tentei pensar uma característica de Jacó. Eu acho que a melhor delas é que ele era um pai idoso. Então a primeira pessoa que nós encontramos nessa história é o seu pai. Jacó, ele também é chamado por Israel em muitos lugares, e tem uma questão toda interessante sobre os nomes dele, porque Israel remete àquele ato que Jacó teve de luta com o anjo, que ele lutou com Deus e prevaleceu, ele lutou. Mas nós sabemos que o nome Jacó quer dizer trapaceiro, quer dizer usurpador. Lembra o que ele fez com a primogenitura? Lembra como ele traiu, usurpou, trapaceou contra o seu irmão Esaú? Esse é o nome dele. Mas Jacó, já velho, nasce o filho tão desejado dele. Gênesis 37, versículo 3 fala que José havia nascido na velhice de Jacó. Era um pai velhinho. Então aquele pai que foi trocado o nome de trapaceiro para aquele que luta com Deus, enfim, tem o seu filho esperado. Como assim um filho esperado? Ele já tinha outros filhos, a gente vai ver depois. Mas o trapaceiro, filho de trapaceiro é trapaceirinho. Imagina essa família, onde vários filhos deles estavam querendo trapacear. Imagina o engano, um querendo enganar o outro. Tudo isso fazia parte dessa família. Pelo fato de José ter nascido na velhice de Jacó, ele claramente amava mais o seu filho José. Ele não tinha nenhum problema de declarar isso publicamente. Na verdade, isso gerava mais problema para ele em relação aos outros filhos. Talvez Jacó não tinha mais um interesse pela vida. Essa é uma das capacidades que filhos gerados na velhice dão para muitas pessoas, e a gente vê isso hoje em dia. Pais que não estão esperando mais quando são abençoados por filho, muitas vezes a volta, o desejo, o interesse pela vida desabrocha.
volta. Mas o que caracterizava José como filho amado de Jacó era que ele era filho de Raquel, a esposa amada. E chegamos ao nosso segundo personagem, a Raquel. E eu pensei a característica que quis pôr que era a mãe triste. Triste porque não engravidava, triste porque viveu uma situação de competição com a sua irmã, competição com as servas que davam filhos e ela não tinha. Uma vida triste muitas vezes, e triste o seu fim também. A história de Jacó e de Raquel é a seguinte: Jacó, jovem, se encanta, se apaixona por Raquel. A Bíblia nos diz que ela era linda, ela era bonita, filha de Labão. E Jacó se apresenta a Labão e pergunta: o que eu faço para casar com a sua filha Raquel? Labão fala: trabalha para mim 7 anos, ok? Sem problemas, está combinado. Vou trabalhar 7 anos para casar com a tua filha Raquel. E ele serve, ele trabalha, ele dá duro, gente. Então, no final dos 7 anos, Jacó fala: seu Labão, está na hora. O Labão vai, arruma o casamento, arruma a festa, faz tudo que tem que fazer, chama todo mundo, tem ali um monte de gente. Mas no dia do casamento, Labão engana Jacó, que era o enganador. Ai! E Jacó não percebe, só no dia seguinte, que foi dado Lia. E quando ele acorda e fala: o que aconteceu aqui, eu não estou sabendo. E ele estava casado com a irmã mais velha. Jacó percebe o que acontecido, vai tirar satisfação com Labão. Labão falou: não. Aqui na minha casa, na nossa terra, não damos a filha mais nova antes da mais velha. Mas não tem problema, vamos fazer uma negociação. Por que você não trabalha mais 7 anos para mim, que eu também te dou Raquel? Gente, Labão então dá Raquel como sua segunda esposa a Jacó. E é claro, a família não começa nada bem. Ele foi enganado pelo sogro, e ele já se vê agora comprometido 2 vezes, algo que diante da lei de Deus não é algo aceitável. Se fosse só aí os problemas. Nos anos que se passaram, Lia dá 7 filhos a Jacó. Gente, 7 filhos, 6 meninos e uma menina. E elas começam a rivalizar, elas começam a competir, porque Raquel era estéril e Lia já tinha dado 7 filhos a ele. Se não bastasse esses 7 filhos, cada uma ainda tinha uma escrava, e as escravas juntas dão mais 4 filhos a Jacó. Algo muito parecido que aconteceu com seu avô. Lembra Abraão? Algo muito parecido. Porém, Raquel roga, pede, ora a Deus, para que Deus finalmente lhe abrisse o ventre, que ela não ficasse tão triste como era, andando, choramingando pelos cantos. Enfim, Deus se lembra de Raquel e lhe dá um filho, e esse filho é José.
Até o nascimento de José, Raquel era estéril. E a esterilidade, uma mulher não dar filhos, talvez era o maior estigma, era a maior dificuldade para uma mulher naquela época. Interessante que Raquel estava tão com isso na cabeça, que ela coloca o nome do filho dela, o primeiro, de Senhor, me dá mais um. Imagina, você chega na escola e fala, qual é o teu nome, menino? Me dá mais um. Esse é o nome de José. Senhor, me dá outro filho. Era o pedido de Raquel assim que nasceu o primeiro filho. O detalhe, nesse ponto do nascimento de José, não tinham passado 7 nem 14 anos, já tinham se passado 28 anos de trabalho, e o enganador continuava a ser enganado. Se não bastasse essas duas realidades do pai e da mãe de José, vamos aos irmãos. E a palavra não tem outra senão tragédia, gente. Uma tragédia. Bom, depois de 28 anos, Jacó pega a sua família, pega todo mundo, pega a criançada toda e sai. E vai para as terras de Canaã, onde eles deveriam estar. Mas esse período é um período completamente trágico. 3 grandes tragédias acontecem na família de Jacó e de José. A primeira delas, com a irmã mais velha de José, o nome dela é Diná. Eles foram a uma cidade, a uma região, a região dos Heveus, e diz a palavra de Deus em Gênesis 34 que Siquém era filho do governador. Ele viu Diná, agarrou e a violentou. Estupro. Diná foi tragicamente estuprada, gente. A irmã mais velha de José. Talvez uma realidade muito distante de qualquer um de nós, mas aconteceu dentro da casa de José. Mas não ficou por isso. Seus irmãos fizeram um plano, enganaram o povo daquela cidade, caíram numa armadilha e mataram todos os homens daquela cidade. Gente, quanta tragédia. Levaram os seus bens, levaram as suas mulheres e as suas crianças. E Jacó? E o pai? Quando fica sabendo disso, o que ele faz? Seu Jacó, ele fica zangado, fica bravo. Mas ele não fica bravo, ele não fica zangado pelo que aconteceu com a sua filha. Ele fica bravo por causa da crueldade dos seus filhos, pensando como que ficaria a relação, como ficaria o status dele diante dos outros povos da terra. E agora, olha o que vocês fizeram, vocês estão desonrando a mim. Gente, a filha foi estuprada. Mas a segunda tragédia familiar acontece com a própria Raquel. Quando eles ainda estavam viajando ali, Raquel engravida de outro filho. Aquilo que ela tinha pedido no nascimento de José acontece. Ela engravida e esse filho é Benjamim, o único irmão de mãe e pai de José. Porém, Raquel vem a falecer no meio do quarto. Gente, imagina a tristeza de Jacó, aquela que ele trabalhou, não 7, nem 14, mas 28 anos, a mulher que ele amava,
A mulher que demorou tanto tempo para ter filho, morre. Agora que eles estavam chegando na casa nova, agora que eles tinham um lugar todo assim, Deus tira a vida de Raquel. Se não bastasse, terceira tragédia familiar acontece quando o filho mais velho, filho de Lia com Jacó, chamado Rubem, ele mantém relações sexuais com Bila, que era mãe de 2 dos seus meio-irmãos, era uma das servas. Jacó não fez nada. Passividade do pai, ele sabia e não fez nada. Ele nem se atentou a dar uma bronca no seu filho. A Bíblia deixa isso tão claro, porque depois de citar isso, começa a nomear os 12 filhos de Jacó. Depois do estupro da sua filha, aquele pai idoso não fez nada. Depois que seu filho comete incesto com Bila, ele não fez nada, não tomou nenhuma atitude. Gente, bem-vindos à vida de José. Esse é o contexto familiar do nosso personagem. Isso serve para a gente ver, para a gente compreender os enganos, as intrigas, a ira, a rebeldia, as rivalidades, inveja, tudo isso que imperavam nos filhos de Jacó. Porém, todas essas más qualidades foram antes demonstradas pelo seu pai, que foi passivo. Esse era o lar de José. Esse era o ambiente onde José cresceu. Eu queria pensar em 3 frases para nós hoje. Será que você tem se sentido solidão? Você tem sentido solidão? Você tem se sentido abandonado? Será que você está sem esperança nesse momento? Sensação que está perdido, sem saber para que caminho você vai? Será que muitas vezes a gente olha para fora e fala: quando que isso vai acabar? Quando eu vou poder abraçar as pessoas? Quando eu vou poder sair de casa sem máscara? O meu convite é que você não perca essa série de mensagens, que nós vamos tratar de pessoas que passaram por situações muito parecidas com as que nós estamos vivendo, com sentimentos, com questões internas que moram muitas vezes no profundo do nosso coração, igual o nosso querido José. E como que a gente tem que olhar essa história? Nosso convite é que a gente tem que olhar para essa história, olhar para esse personagem e perguntar: o que eu posso aprender com ele? O que eu posso ser encorajado por José? O que eu posso ser advertido por essa história? O que a palavra de Deus pode me ensinar com a história de José? Esse é o meu desejo para cada um de vocês durante essa série de mensagens. Terceira questão. Eu peguei essa figurinha aí com várias fases da vida. Será que ao passar as fases da nossa vida, com o tempo passando, a gente consegue perceber a presença e o poder de Deus em cada uma delas?
Nas fases de José, a gente falou da túnica, das correntes e aquela parte do toucavo lá, faraônico. Mas independente da fase que você está, será que você consegue ver claramente Deus te conduzindo por meio de tudo isso, te levando, te amparando, querendo te ajudar onde você está? É a nossa proposta para aprendermos juntos e ver as respostas que José deu. E quando vier a grande pergunta na nossa mente: e agora, José? Nós sabemos para que caminho, para onde nós irmos, para onde nós corremos. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por esse registro inspirado pelo teu Santo Espírito da vida de José. Senhor, peço por cada um dos meus irmãos aqui, todos a quantos essa mensagem vai chegar, Senhor, que estão vivendo momentos difíceis, momentos de solidão, momentos de desespero, momentos que não sabem realmente para que lado ir. Senhor, meu pedido é que o Senhor os aproxime primeiramente do Senhor, que vai suprir cada uma dessas necessidades. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor usa o teu povo para essas aproximações, para esses encontros. Senhor, começa a nos ensinar como olhar para essas histórias, para essas vidas e tirar lição e esperança para o nosso dia hoje. Que elas possam alimentar a nossa mente e os nossos corações, e aprendemos do Senhor a maneira certa de enfrentarmos toda e qualquer situação. Senhor Deus, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.